E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo pedido muito aí por vocês, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. E trazemos aqui todas as incidências de rotina dos membros inferiores. Mas calma, antes de começar o vídeo eu queria dar um recado para vocês. Imagina vocês receberem conteúdos exclusivos de PDF com conteúdos, questões para vocês praticarem, vídeos de conteúdos, posicionamentos simulados para concurso público e muito mais. E quer saber? Toda semana é só você fazer parte da turma exclusiva do Seja Membro aqui do Radiologando, que fica aqui embaixo do lado do botão de inscreva-se. Ou se vocês quiserem, é só clicar no link que está aqui na legenda para vocês poderem participar dessa turma exclusiva e receber esses conteúdos exclusivos aí para vocês. E como eu falei, é toda semana. Para você que é novo no canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo, não só aqui do YouTube, mas também lá no Instagram, tanto no @radiologando como também no @igorgiroprof, onde lá vocês poderão acompanhar todos os conteúdos que são postados, como no feed, story, reels, IGTV e lives. Então fica por dentro para você não perder nada. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, então como eu falei, muita gente pediu esse vídeo aqui, então decidimos fazer o vídeo de todas as incidências de rotina dos membros inferiores. Então se liga aí, já pega seu papel, sua caneta, seu caderno para poder anotar. Com uma breve revisão anatômica, os membros inferiores são divididos em 4 partes. Temos aí a cintura pélvica, o fêmur, que é a coxa, tá certo? Temos a região da perna e também a região dos pés, onde nos pés nós temos aí a subdivisão entre o tarso, metatarso e as falanges. Lembrando também que entre cada uma dessas conexões dessas partes nós temos as articulações. A articulação coxofemoral, a articulação femotibial, a articulação tibio-talar ou tibio-társica. Na articulação coxofemoral, também chamada como articulação do quadril, nós realizamos 2 incidências de rotina, que são elas o AP, onde o membro inferior tem que estar rotacionado internamente de 15 a 20 graus, tá certo? Para poder pegar parte ali da região do ilíaco até o terço proximal do fêmur. Lembrando que essa incidência é caracterizada como o AP. Dá para enxergar não só a articulação, mas também as áreas adjacentes, como cabeça, colo femoral, trocânter maior e trocânter menor. E parte ali também da pelve falsa e pelve verdadeira. Para a realização do perfil, a gente vai pedir para o paciente fazer uma flexão no joelho, para poder deixar a região da coxa femoral, a articulação coxa femoral, perfilada ou lateralizada. Então as incidências de rotina para a articulação coxa femoral são AP e perfil. Saindo da articulação coxa femoral, a gente vai agora para a coxa, que é o fêmur. E daí a gente tem uma curiosidade. O fêmur, ele é o maior osso do corpo humano. Preste atenção, osso do corpo humano. Então o que acontece? Para realizar o fêmur, nós realizamos algumas incidências, como por exemplo, de rotina. Digamos que a gente vai realizar um paciente pediátrico, uma criança. Pega o 35x43 e coloca na diagonal. E daí você realiza o AP e o perfil. Agora, no adulto, a gente não vai conseguir pegar toda a extremidade do fêmur, nem a parte proximal e nem a parte distal. Ou a gente pega um ou a gente pega o outro. Então o que acontece? A gente faz o AP proximal e o AP distal do fêmur em alguns casos, tá certo? Então, para as incidências de rotina do fêmur ou da coxa, é AP e perfil. Mas como o fêmur tem essa particularidade, que é essa curiosidade, a gente faz o AP proximal, que pega da diáfise femoral para cima, tá certo? E o AP distal, que pega da diáfise femoral para baixo, passando ali da articulação do joelho. A mesma coisa ocorre com relação ao perfil. Entretanto, a região proximal é a região que mais interessa em alguns casos, mas depende muito também da anamnese que é feita com o paciente, pois ele pode sentir dores, não só na região proximal, como também na região distal. Então as incidências de rotina para o fêmur são AP e perfil, mas com essa particularidade, que no AP e no perfil pode ser proximal ou pode ser distal. Saindo da coxa, nós iremos agora para o joelho, tá certo? E o joelho é um conjunto ali de 4 ossos. Eu tenho o terço distal do fêmur e tenho o terço proximal de tíbia e fíbula e também a patela, que é mais visível no perfil de joelho. As incidências de rotina para o joelho são AP e perfil, tá certo?
Então você vai realizar aí basicamente o AP e o perfil. Lembrando que segue aquela mesma ideia com relação ao cotovelo. Ou seja, o lado que a gente vai realizar, o lado afetado, é o decúbito que a gente deve reaplicar. Por exemplo, digamos que você vai realizar uma radiografia de perfil de joelho. Como é que eu devo deitar o paciente? Em decúbito lateral direito ou esquerdo? Esquerdo. Porque a gente vai aproximar o lado afetado com relação ao receptor de imagem. Então, vai realizar um perfil do joelho direito, decúbito lateral direito. Vai realizar do esquerdo, decúbito lateral esquerdo. Ainda na região do joelho, nós também realizamos ali as incidências rotinas para a patela. Sim, a patela, embora seja um osso sesamoide pequeno, mas pode sim sofrer alterações, inclusive fratura, que na prática a gente chama de fratura estrelada. Essa fratura aqui está mostrando aí na tela de vocês. É uma fratura de patela. Então, para as incidências rotina para a patela, nós realizamos um AP axial, cujos métodos são vários a serem realizados, seja o método de Mersham, CT-GAST e Huxon, que são os mais comuns aplicados na prática, e também o perfil de patela, tá bom? Lembrando, então, que na patela a gente vai realizar AP axial e perfil. Saindo da patela, saindo aí da região do joelho, nós iremos para a perna, que por sua vez a gente vai realizar duas incidências de rotina, AP e perfil, tá certo? Saindo da perna, nós iremos realizar aí a região do tornozelo, tá certo? Que é a articulação ali tibio-társica. E nessa região, nós iremos também realizar AP e perfil. A região da articulação tibio-társica pega ali o terço distal de tíbia e fíbula com os maléolos mediais e laterais, respectivamente, e também ali o primeiro osso ali que está mais próximo ali da região do tarso, que é o talos. Então essa articulação pode ser chamada de tíbio-társica, porque é encontro da tíbia com o tarso, ou tíbio-talar, que é encontro da tíbia com o talos, tá bom? Saindo da região do tornozelo, nós iremos agora para as incidências de rotina do pé, que é a P e a P oblíqua. Lembra que na mão a gente realiza PA e P oblíqua? Pois bem, nos pés a gente vai realizar as mesmas incidências, só que em vez de PA a gente vai realizar AP, ou seja, a gente vai realizar um AP e uma AP oblíqua dos pés. Uma curiosidade rápida aqui para você pegar. No AP, a gente dá uma inclinação cefálica de 3 a 5 graus para poder desassociar ali as articulações interfalangianas. No oblíqua, não precisa, é raio perpendicular. E você está pensando que acabou? Não, não. Temos também a incidência de rotina para o calcâneo, que é um dos ossos que forma aí a base do pé, que também faz parte do tarso. E para a região do calcâneo, nós realizamos duas incidências, o AP axial e o perfil. Nota, o perfil de tornozelo é semelhante ao perfil de tornozelo. Qual é a diferença então, professor? É que no perfil de tornozelo é avaliado mais a articulação, tá bom? Já no perfil de calcâneo é avaliado mais a região do calcâneo, o esporão, entre outras possíveis alterações. Ah, professor, quer dizer então que agora acabou? Não. Temos também as incidências de rotina para os ossos sesamoides que ficam ali na região posterior, abaixo ali do hálux. E para essas incidências, nós realizamos um AP axial, para poder pegar esses dois ossículos que ficam ali desassociados, tá certo? Para poder a gente não ter a sobreposição. E além do AP, nós também poderemos realizar como complemento aí o perfil desses ossos sesamoides. Agora sim estamos completos. Bom, pessoal, este foi um vídeo explicando aí para vocês todas as incidências de rotina para os membros inferiores. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. Lembrando que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre aquela turma exclusiva, a turma aí do Radiologando, é só você conferir aqui o primeiro link que vai estar na descrição. Então encontro com vocês aí no próximo vídeo, trazendo cada vez mais conteúdos para você aprender cada vez mais aqui conosco tudo sobre a radiologia. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @radiologando e @GurjuProf. Bom, pessoal, então encontro com vocês no próximo vídeo. Tchau!